Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 11. Quem somos nós para resistir a Deus? Quem somos nós para resistir a Deus? Eu quero ler o verso 17, mas nós vamos fazer a exposição do verso 1 até o verso 18. Por ora, apenas o verso 17 nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, é tão bom estar na Tua presença, Pai, é tão bom poder nessa noite cantar louvores ao Teu nome, poder, ó Pai, ser confrontados, ó Deus, pela Tua palavra. E, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, que nos dê um coração igual a Jesus, molda o mais profundo do nosso ser, que não seja só uma canção, que não seja só uma confissão vazia, externa, mas que seja verdade, ó Pai, nas nossas vidas. Dar-nos, ó Deus, esse coração disposto a obedecer. Dar-nos, ó Deus, esse coração disposto a amar o meu próximo, a amar o meu irmão. Dar-me, ó Deus, o desejo de buscar mais o Senhor. Através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que possamos Te amar mais, Te buscar mais, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela força que o Senhor nos dá através do Teu Santo Espírito. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor fala, por isso fale aos nossos corações, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, vou fazer uma pergunta, melhor dizendo, duas perguntas aqui. Se você pudesse, tivesse nas suas mãos o poder de, com um piscar de olhos ou no estralar de dedos, escolher uma pessoa dentro do seu hall de amigos, que não faz parte da igreja, né? Se você pudesse escolher essa pessoa para estar aqui com você hoje, então para pensar aí, aquela pessoa que você fala, olha, eu queria tanto que fulano estivesse aqui comigo, pode ser do outro lado do continente, pode ser em qualquer lugar, pense em alguém aí, talvez no seu hall de amigos, talvez um familiar, que você gostaria muito que estivesse aqui com você. Porque você gosta muito dela, é uma pessoa, essa pessoa é muito agradável. Pensou? Balança a cabeça que você pensou. Tá. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Se você pudesse, e estivesse nas suas mãos, o poder de não permitir de forma nenhuma que determinada pessoa que você não suporta, pode ser na mídia, pode ser na política, pode ser até no seu hall de amigos, se você pudesse impedir que essa pessoa viesse para a igreja, quem seria? Para pensar. Eu estou com medo de fazer a pergunta. Pensou? Sabe, irmãos, como é fácil para nós querermos pessoas que tanto amamos estejam ao nosso lado. Pessoas em quem nós nos identificamos, em quem nós podemos caminhar, ou pessoas que sabemos que vão somar na nossa vida. Nosso texto hoje, meus irmãos, é um texto precioso, porque desde o capítulo 10, talvez um dos textos mais extensos em termos de narrativa, ele tem muito a nos ensinar. O livro de Atos tem nos mostrado, meus irmãos, a incrível expansão do Evangelho impulsionado pelo Espírito Santo de Jerusalém até os confins da terra. Conforme a grande comissão do Senhor Jesus, os discípulos estão indo, estão pregando o Evangelho. Nós vimos na semana passada, no capítulo 10, nós testemunhamos um momento decisivo, a conversão de um homem que não era do povo judeu, Cornélio. Cornélio era um oficial, um centurião romano. Não só ele, toda a sua casa, e pela primeira vez, de forma
tão clara, o Evangelho alcançou os gentios de forma direta, sem a necessidade de se tornarem judeus, né? Ou seja, sem a necessidade da imposição de obrigações da lei, cerimoniais da lei de Moisés. E este evento trouxe um precedente radical. Como grande parte, meus irmãos, do texto que nós vamos ver nessa noite, de Atos capítulo 11, versos de 1 a 18, o que nós temos aqui é friamente uma repetição de narrativa que fora exposta do capítulo 10, do verso 1 ao verso 48, e aí nós podemos ser tentados a considerar, a ver este relato como uma simples demonstração de detalhes meticulosa de Lucas, do escritor de Atos, como um historiador. Mas isso, meus irmãos, seria um erro. E por que um erro? Porque a palavra de Deus não é uma mera repetição de fatos. Veja, uma característica da escrita de Lucas é o uso do discurso direto e indireto. Um discurso do personagem, para o qual deseja, com que propósito? Concentrar as atenções ou a atenção dos destinatários em um momento crítico da narrativa e extrair lições, implicações, tanto para eles no passado, quanto para nós hoje. Meus irmãos, Lucas também usa esses exemplos de discursos diretos dos personagens, a narrativa, ao longo do seu relato, para ampliar as dimensões centradas no reino, no ministério do Senhor Jesus, dos seus seguidores. E aqui, meus irmãos, nós temos o relato de Pedro sobre as visões que ele recebeu e os eventos da casa de Cornélio, para enfatizar o caráter, agora para muitos naquele contexto inovador do reino de Deus, da obra redentora de Deus, e a necessidade de abandonar ritos e o que poderíamos chamar de ideologias inadequadas ao reino de Deus. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? É interessante vermos o agir de Deus na história do seu povo. Lucas, ele já estava preparando ao longo dessa carta os seus destinatários, e eu falo carta, apesar de ser um evangelho aqui, porque é como que escrevendo uma carta narrando os fatos, seja como testemunha ocular, ou mesmo recebendo os dados, as informações. Ele está apontando aqui, meus irmãos, para a salvação, que não se estende apenas aos judeus, mas também aos gentios. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso 29 a 32, em Lucas 24, 47, aqui em Atos, capítulo 1, verso 8, quando ele narra dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e Jaboticabal, e até os confins da terra. E aí, meus irmãos, o que Lucas traz agora a nós é essa dimensão da chegada do reino de Deus, é trazida a nós esta informação. Veja, ele já havia falado do ministério de Filipe, Pedro, João em Samaria, lá no capítulo 8. Ele deu testemunho de Filipe, naquele momento em que Filipe vai ao encontro ali do eunuco etíope, no capítulo 8, verso 26 a 39. E se considerarmos ele como não israelita, é interessante a maneira da expansão do evangelho. E aí nós temos também a descrição do apóstolo Paulo, até então Saulo, perseguidor da igreja, no capítulo 9, ouvindo aquela informação lá do verso 25 do capítulo 9, aquele a quem escolhi para levar o meu nome perante quem? Os judeus? Não, os gentios. Ou seja, aqueles que não eram judeus, e não só aos gentios, aos reis, aos povos de Israel. E agora, no capítulo 10, nós vimos
na semana passada, e aí Pedro mostra essa intensificação, né, e mostra como o personagem principal aqui, juntamente com Cornélio, a sua casa, a intensificação notável desse tema, a expansão do Evangelho. Irmãos, é interessante porque poderíamos dizer que todos estavam muito felizes com essa cena. Afinal de contas, a igreja está crescendo. Afinal de contas, o Evangelho está sendo pregado. Afinal de contas, muitas e muitas vidas estão se chegando ao Senhor Jesus. E talvez alguém poderia dizer, nossa, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Entretanto, uma controvérsia é iniciada. E aí nós entramos no capítulo 11. E Lucas, ele enquadra, meus irmãos, esse episódio e o discurso de Pedro para focar a atenção em entendimentos que são contrastantes entre o reino de Deus e a controvérsia de um mau entendimento quando é olhado apenas para a lei fria, sem a misericórdia e a graça de Deus. E a passagem, meus irmãos, ela termina no verso 18 com exaltação a Deus. É interessante, meus irmãos, que se voltarmos um pouco no texto, do verso 44 do capítulo 10 até o verso 48, Pedro estava na casa de Cornélio, depois daquele embate que nós vimos. Pedro não queria ir. Ele deixa claro que ele foi contra a vontade no sentido que não partiu dele, partiu do Senhor. E é interessante, meus irmãos, perceber que Pedro não só foi ali e levou o Evangelho, Cornélio foi alcançado pelo Senhor juntamente com a sua família, e Pedro não trabalhou como linha de produção dizendo, agora eu vou embora porque olha, essa casa de gente que não é do meu povo, é melhor não ficar. O texto termina, olha lá o verso 48, dizendo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Veja, meus irmãos, Pedro juntamente com aqueles que estavam com ele, passaram agora a permanecer alguns dias. E aí, quando retornam para Jerusalém, propriamente a Judéia, o verso 1 do capítulo 11, se você quiser dar uma lida, diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando o que se esperava, talvez, a continuação seria, por exemplo, não o verso 2, mas o verso 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios, foi aos gentios por Deus concedido arrependimento para a vida. Mas ao invés disso, olha o verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, verso 3, entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Sabe, meus irmãos, a ideia do texto aqui é uma repreensão, é uma apuração de fatos. É interessante porque Pedro está sendo chamado como que no conselho. Pedro, olha, você tem que dar explicações. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos essa cena, quando nós passamos por essa passagem, é interessante perceber que nós estamos lidando com pessoas que ainda estavam sendo moldadas pelo Senhor, que tinham suas dificuldades. Lucas, ele compartilha uma resposta quase que esperada, né? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os crentes circuncisos o criticaram. É essa a força do texto. E talvez fazendo a pergunta, por que você foi até os incircuncisos e comeu com eles? Deixa eu só já adiantar algo. Eu sei que talvez seja chocante. Pedro, por que você foi entrar na casa daquele povo imundo, sujo? Daquele povo que não tem parte conosco? Daquele povo que fora destinado ao inferno, daquele povo que Deus os rejeitou. E ainda mais, Pedro,
sentou na mesa para comer com eles, você sabe que a comida deles é imunda. Eles não lavam as mãos, eles não guardam dias. Eles são incircuncisos. Sabe, meus irmãos, logo em seguida, a partir do versículo 4, a resposta de Pedro foi cuidadosa, uma resposta deliberada, relatando passo a passo a visão de Deus e os eventos que se seguiram, que levam ao ponto-chave da sua defesa. E aí o verso 17 foi o texto que nós lemos. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos deu quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Meus amados irmãos, parece que muitas e muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que acham que pode controlar o agir de Deus. Pessoas que acham que pode nominar a Deus quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Pessoas que não aceitam que Deus seja soberano em todas as coisas e principalmente na salvação de quem Ele quer e não salvar quem Ele não quer. Parece que isso é chocante para alguns. Mas aqui, meus irmãos, no relato de Pedro, ao dizer que Deus é soberano, ela culmina, meus irmãos, com uma explicação, com uma pergunta que é poderosa para qualquer um de nós. Quem somos nós para resistir a Deus? E essa pergunta, ela deve ser, talvez, uma pergunta que poderia ser feita a Saulo. Porque Saulo, meus irmãos, o perseguidor da igreja, o que nós vimos no capítulo 9, era como uma besta selvagem. Era como um caçador de homens. Era alguém que era apegado à lei, alguém que talvez tinha todo o zelo ao Deus, que ele cria ser o Deus apenas da lei, mas que não pôde resistir ao chamado de Deus. E há algumas lições breves aqui, meus irmãos, que eu gostaria de destacar nessa noite. Em primeiro lugar, o nosso texto mostra a resistência humana diante da ação de Deus. Veja, a narrativa aqui dos versos do capítulo 11, mas propriamente verso 1 a 3, ela começa com uma tensão evidente. Os apóstolos e os irmãos, diz o texto, em toda a Judeia, ouviram que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E o questionamento aqui, meus irmãos, e a controvérsia, é uma controvérsia aguda. O texto narra algo para nós interessante. Diz assim: aqueles que eram da circuncisão. Se você olhar o texto, demonstra isso no verso 2. Aqueles que eram da circuncisão o arguíram. Veja, meus irmãos, o que são, ou quem são esses da circuncisão? São judeus, cristãos que levavam a sério a lei cerimonial de Moisés, que levava a sério as leis alimentares e rituais. E um detalhe aqui de alguns comentaristas, é uma pergunta: será que eram de fato judeus cristãos? Mas nós entendemos, meus irmãos, à luz desse texto, que no verso 18, o ato de glorificar a Deus e ainda reconhecer a obra de Deus, demonstra que era alguém que estava no caminho, mas que ainda, meus irmãos, eles tinham os velhos ritos, as velhas práticas nutridas no coração. Veja, meus irmãos, diz o texto que eles arguíram a Pedro, mas veja, não foi por dúvida, mas por uma forte oposição. A censura deles se concentrava na ação de Pedro. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Para eles, meus irmãos, compartilhar uma refeição com os gentios era um sinal de profunda comunhão, de companheirismo significativo das leis judaicas que ainda eles estavam seguindo. E essa reação, meus irmãos, ela ilustra
a grande dificuldade que todos nós temos de aceitar algo novo, pelo menos aqui no cenário era novo, quando isso confronta nossas tradições, quando somos levados a ser moldados pelo nosso mero preconceito. E veja, não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos que aceitar tudo. Mas o grande ponto, meus irmãos, é que muitas vezes, quando somos tirados da nossa zona de conforto, isso nos incomoda. A igreja de Jerusalém ainda não havia refletido completamente sobre as implicações da descontinuidade com a lei de Moisés que a recepção dos gentios traria. Porque veja, nós estamos falando de judeus que foram circuncidados, que guardavam dias, que guardavam o sábado. E de repente você encontra na mesma igreja pessoas que gostavam de um bacon, comiam alimentos que eram considerados imundos, pessoas que não eram circuncidadas. Meus irmãos, embora o evangelho já tivesse se expandido para além da região da Judéia, nós temos isso lá no capítulo 8, pode parecer estranho a expressão que aparece aqui, crentes circuncidados, incluindo aqui Pedro. Nós não podemos nos esquecer quem era o Pedro do capítulo 10. O Pedro do capítulo 10 deu tanta importância, dizendo por 3 vezes: Senhor, eu nunca comi uma comida imunda, um animal imundo. Veja, meus irmãos, isso mostra tamanha importância do que o Senhor é capaz de fazer entre 2 povos. Aqui, meus irmãos, é algo que nós precisamos destacar, é algo que nós precisamos trazer ao nosso entendimento. Por quê? Por que eles não se alegraram? Por que eles não estavam, meus irmãos, ali alegres logo de início? Por que eles demonstram uma certa resistência, uma certa relutância? E esse é um fator histórico que nós temos que destacar. Havia uma mentalidade entre os judeus, nesse contexto, ou seja, no primeiro século, uma mentalidade nacionalista e separatista que marcou esse período. Veja, os judeus, eles viam os gentios como incircuncisos, ou seja, esse termo significa impuros, destinados à condenação. Todo aquele que não fazia parte da nação judaica eram tratados como incircuncisos. O Messias esperado era considerado uma promessa exclusiva para Israel, apenas para Israel. Essa visão dificultava qualquer aproximação com outras nações, ou até mesmo, num aspecto simples, como compartilhar uma refeição devido às leis alimentares, ou sentar ao lado de alguém. Foi nesse contexto, meus irmãos, que Pedro recebeu de Deus aquela visão como um lençol cheio com animais, mostrando que nada era impuro diante do Senhor. E em seguida, Pedro fora conduzido ao lugar que ele não gostaria de estar, na casa de um curtidor, ou melhor dizendo, da casa de um curtidor ele parte para a casa de Cornélio. E aqui, meus irmãos, Cornélio e a sua família creram, diz o texto, que eles receberam o Espírito Santo e eles foram batizados. E este evento mostrou claramente que a salvação não era apenas dos judeus, mas também dos gentios. É interessante, meus irmãos, porque esse sentimento nacionalista é histórico. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel como seu povo para ser luz e bênção para as nações. Porém, no período do exílio babilônico, os judeus passaram a interpretar a lei de forma exclusiva, acreditando que eram o único povo amado por Deus. E essa visão, meus irmãos, acaba sendo reforçada durante o período que nós chamamos intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. E nesse período, meus irmãos, houve muitas pressões culturais advindas dos persas. E aí, em cena,
entra o conhecido Alexandre o Grande com o seu plano de helenização, ou seja, tornar apenas o único povo de mentalidade grega. E a resistência a essa influência resultou num movimento conhecido como a Revolta dos Macabeus. E nesse período surge então o que nós conhecemos como fariseus, com apego excessivo à lei, que defendiam rigorosamente a lei e as tradições judaicas. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui não é alguém que está pautado na Sagrada Escritura ao dizer: esses estão, não há esperança de salvação para esses, porque está na Escritura. É alguém que não consegue se sentar ao lado do outro e comer com alguém de uma cultura diferente, porque a lei assim o proíbe. Sabe, meus irmãos, esse episódio se torna um marco na história da igreja. Mostrou que o Evangelho não está ali restrito a um grupo de pessoas, mas o Evangelho é para todos os povos, se estendia a todas as nações, e foi o início da superação do que nós podemos chamar de barreiras culturais e religiosas que separavam judeus e gentios. O que o apóstolo Paulo fala, o mistério então é revelado, o muro que separava caiu em Cristo, pelo poder do Senhor, revelando, meus irmãos, que em Cristo, todos são chamados a fazer parte do povo de Deus. Eu me recordo, meus irmãos, de uma história contada na minha família. Eu tenho um tio que é pastor da Igreja Batista lá em Fortaleza, Luiz Gonzaga, o nome dele, em homenagem ao cantor Luiz Gonzaga. E eu achei interessante uma cena. Ele trabalhava num cartório e ele havia prestado um serviço para um homem de uma outra denominação dita evangélica, e ao findar de prestar esse serviço no cartório, o homem daquela denominação perguntou para ele: quanto custa? Ele falou: não é nada não, que é isso, nós somos irmãos em Cristo. E aquele homem então disse para ele: olha, obrigado, eu aceito, está tudo bem, mas nós não somos irmãos em Cristo, porque somente a minha igreja que salva, ou somente a minha igreja que está salva. Aí meu tio falou para ele: então tá bom, vai ficar tanto. Sabe, meus irmãos, nos nossos dias há pessoas de seitas, porque essa é uma das características das seitas, acharem que a salvação está retida na placa de uma igreja. Acharem que pela quantidade da água é que poderão ser salvas. Acharem que determinados ritos ou práticas é que tornarão mais próximas de Deus. Só que nós não precisamos falar das igrejas, nós podemos falar da nossa vida. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós queremos, de uma certa maneira, restringir ao agir de Deus, porque Ele fere as nossas tradições pessoais, o nosso orgulho, as nossas preferências, ou até mesmo a nossa pré-concepção de que a salvação precisa ser moldada deste jeito. Por exemplo, chame Jesus, eu já ouvi isso, 3 vezes você vai estar salvo. Eu não aceito que Jesus salva pela vontade soberana dele. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado para não transformar costumes humanos em doutrina divina, limitando a obra do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos que tomar cuidado para não limitarmos a ação de Deus ao tamanho de uma saia, ou de um cabelo, ou determinada roupa, de um terno, e torná-lo ele mais santo. É o Espírito Santo que age, meus irmãos. A aceitação dos gentios significava que os cristãos judeus deveriam receber seus irmãos e irmãs gentios como membros plenos da família de Deus, sem qualquer inferioridade. Foi o apóstolo Pedro que disse que Deus não faz o quê? A acepção de pessoas. Segunda lição que nós podemos extrair daqui, vai do verso 4 a 14,
É a soberania de Deus em dirigir a missão. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. E veja, agora Pedro ele responde às acusações. E Pedro aqui não impõe sua autoridade apostólica. Pedro aqui não diz: quem são vocês? Eu sou o Pedro, a pedra, a rocha. E nem mesmo corta a orelha de ninguém nesse contexto. Mas Pedro pacientemente, ele detalha, ele começa a explicar os fatos em ordem, desde o princípio. E é interessante, irmãos, que Lucas, ele reproduz na íntegra a defesa de Pedro, que adiciona a sua própria perspectiva à interpretação. Olha só, pode pôr, Aninha colocou o texto e tirou, né? Versos 5 a 10. Ele fala da visão do céu e diz assim, no texto: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. Até o verso 10. Veja, meus irmãos, Pedro agora, Lucas relata que Pedro demonstra que ele teve uma visão, está relatando Pedro, a visão do grande lençol descendo do céu, cheio de animais considerados impuros, e a voz divina então diz para ele: levanta, mata e come. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que há aqui a recusa inicial de Pedro baseada no quê? Na lei judaica. Na lei judaica. E mais uma vez ele é confrontado pelo Senhor: que Deus purificou, não consideres comum. Sabe, Pedro inicialmente pensou que a visão era apenas sobre comida. Eu acho interessante, tem alguns vídeos na internet que às vezes coloca assim, sobre, por exemplo, pintura, e aí no final coloca: mas esse vídeo não é sobre pintura, querendo trazer uma outra lição. O Senhor está dizendo para Pedro: olha, é como que dissesse Pedro: eu estou falando de comida, mas tem algo muito maior. Veja, ele veio a entender que Deus estava falando sobre pessoas. Ele não deveria chamar a nenhum homem de comum ou impuro. Essa visão, meus irmãos, simbolizava a inclusão de judeus e gentios. Era o coxé e não coxé, ou estarem juntos na mesma árvore. A ideia é: não, Pedro, não há uma divisão, não há uma separação. A quem eu escolhi, eles vão permanecer. Deus estava agindo, meus irmãos, para gerar zelo no coração dos judeus. Mas aí, na narrativa que Lucas traz aqui, verso 11 e 12, nós temos a providência dos homens. Verso 11 e 12, olha lá. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Veja, meus irmãos, no momento exato da visão, Cornélio já havia recebido também da parte do Senhor, e 3 homens são enviados da parte de Cornélio, chegaram à casa de Pedro, aonde ele estava, e ali, meus irmãos, o Espírito Santo de forma inequívoca instruiu Pedro. E qual foi a instrução? Vai com eles, e vá sem hesitar. A pergunta que nós devemos fazer ao texto é: se não fosse o Senhor, Pedro iria? Eu acho que não. Acho que não. Talvez Pedro fosse um fujão como Jonas. Talvez Pedro simplesmente dissesse: Senhor, eu estou ocupado agora.
Sabe, meus irmãos, essa não foi uma escolha pessoal de Pedro, foi uma ordem direta do Senhor através do seu Espírito. Olha o verso 13 e 14, meus amados. Aí a visão de Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e como lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Veja, meus irmãos, o relato de Pedro aqui, que fala sobre Cornélio, é interessante, e eu quero destacar aqui o verso 14, que diz assim: dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Com isso, o Senhor estava demonstrando que o próprio Deus estava preparando os corações e ali os detalhes, orquestrando cada detalhe. Ô irmãos, que cena maravilhosa, porque quantas e quantas vezes nós queremos falar do amor de Cristo para as pessoas, mas nós nem imaginamos o que Deus já está fazendo. Você já foi evangelizar alguém dentro dessa perspectiva, em obedecer o ide do Senhor e saber que quem trabalha nos detalhes é Deus, porque Ele é soberano? O ponto central aqui, meus irmãos, da explicação de Pedro é clara. Ele está dizendo o seguinte: Deus está conduzindo cada detalhe. A salvação não estava mais ligada aos limites étnicos, mas agora ela foi superada pela grandiosidade da obra redentora de Cristo. A salvação, é como que Pedro estivesse dizendo, a salvação não vem da moralidade, a salvação não vem da religiosidade, a salvação não vem da caridade, a salvação vem unicamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo os anjos, meus irmãos, que foram enviados, pregam essa mensagem. Foi dada aos homens a missão de anunciar que todos são pecadores e que só Jesus é que pode salvar. Somente em Jesus há perdão e vida eterna. Eu não sei se você parou para observar a cena que está aqui, mas Deus diz a Pedro: vai, sem hesitar, vá. E a coisa piora, porque uma coisa é ir na casa de uma pessoa e tomar um cafezinho lá que às vezes é difícil de beber. Outra coisa é ainda ouvir: vai lá, fala para eles e eu vou salvá-los. Espera aí, mas eu sou judeu. Não tem salvação para esse povo. Meus irmãos, Pedro, ele mostrou que a sua pregação aos gentios não foi uma decisão pessoal, mas uma obediência à revelação direta de Deus. Sabe, Deus continua sendo soberano na salvação. Ele abre corações, Ele move as circunstâncias, Ele remove barreiras, Ele direciona a sua missão. Nós somos meros instrumentos nas suas mãos. Nossa responsabilidade é simplesmente obedecer. Como é fácil cantar, meus irmãos, dá-me um coração disposto a obedecer. Mas pera lá, obedecer, mas Senhor, falar do Evangelho para essa pessoa aqui, vai que salva. Quando o Senhor chama alguém para si, quem somos nós, meus irmãos, para colocar um obstáculo ou questionar os métodos dele? Eu não sei se você tem acompanhado um pouco da geopolítica, acompanhado um pouco do que tem acontecido nas nações, e nós estamos mergulhados em meio a muitas guerras, rumores de guerras, e é muito fácil para nós, a olharmos determinadas cenas, e eu não estou aqui dizendo que você não tem que ter uma posição política e nem ter suas preferências, cada um tem a sua individualidade, mas é muito fácil simplesmente dizer assim: tem que mandar bomba mesmo e acabar com essa raça. Afinal de contas, é tudo do partido X ou Y. Tem que morrer de fome. Irmãos, uma coisa que eu já tenho falado muitas vezes, e há uma preocupação crescente no meu coração: quando a minha preferência política, quando o meu posicionamento do meu eu tem falado mais alto do que o Evangelho de Deus, do que a palavra do Deus viva a todas as nações e a todos os povos, eu preciso começar
a me questionar se eu entendi o que é o amor de Cristo. Porque não cabe a mim dizer quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Isso é exclusividade dele. O que Pedro está mostrando aqui, meus irmãos, é que Deus é soberano na salvação. E que o homem não pode e não consegue se opor a quem Deus quer chamar. Mas em terceiro lugar, verso 15 a 17, mostra quem é o selo, quem é aquele que autentica essa inclusão. Olha lá, verso 15 ao verso 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Sabe, meus irmãos, a peça final, a peça convincente do argumento do apóstolo Pedro foi a descida do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, sobre a sua família ali. Veja, Pedro, ele enfatiza que caiu o Espírito Santo sobre eles, e aí é um destaque. Não é um espírito para os judeus e um espírito para os gentios. O texto diz, como também sobre nós no princípio. Essa experiência, meus irmãos, foi idêntica, parecida com o que ocorreu em Atos capítulo 2, quando os discípulos judeus, no dia do Pentecostes, receberam o dom, receberam o Espírito Santo. Isso demonstrou, meus irmãos, de forma inequívoca, que não havia dois povos de Deus, mas havia apenas um único corpo, um único povo. A manifestação do Espírito Santo inclui aqui todos os atos do Espírito Santo, como um carimbo de aprovação de Deus a essa obra entre os gentios. Meus irmãos, Pedro, ele faz a declaração decisiva, lembrando das palavras de Jesus. Lá em João, ele afirma, né? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu gosto muito, meus irmãos, da expressão que aparece no texto. Lembrei-me da palavra do Senhor. Essa palavra de Jesus, junto com a promessa do Antigo Testamento de que os gentios veriam ao Senhor através do Messias, confirma esta obra, meus irmãos. A experiência espiritual, confirmada e mediada pela palavra de Deus. Agora, eu queria que você pensasse um pouco. O Espírito Santo é quem autentica a fé verdadeira e íntegra aos crentes ou os crentes na família de Deus. A igreja, ela não é um clube social. A igreja não é uma instituição que nós decidimos quem pode entrar e quem não pode entrar. Quem faz isso é o Senhor. É Ele que chama, é Ele que sela. A obra de Deus na salvação é tão grande que o apóstolo Pedro nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus aceita alguém como eu, quem somos nós para rejeitar ou achar que os outros são inferiores? Eu já disse e tenho reafirmado, quando você olhar as pessoas nos seus atos mais tenebrosos, mais terríveis deste mundo, quando pelas mídias você olhar e perceber determinadas pessoas que são tão abomináveis, com práticas tão terríveis, ao invés de apenas criticar, e nós temos essa posição de crítica, sim, ao mal, e devemos criticar, e devemos agir contra o mal, a malignidade, mas ao invés de olhar para os atos do mal, por aqueles que matam, roubam, se prostituem, ou faz qualquer outra coisa, você deveria também orar, dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque o que refreia você de não fazer as mesmas coisas
não foi a educação dos seus pais, ou presbítero Ivan, Havaianas teleguiada, que faz a curva, não foi a Havaianas, hoje de manhã nós vimos isso na aula. O que restringe você de fazer tais atos não foi porque você fez um curso, uma faculdade, ou teve melhores oportunidades. Não, foi a graça de Deus, porque potencialmente, meus irmãos, qualquer um de nós pode matar alguém. Qualquer um de nós pode ser o mais abominável. E talvez a pior pessoa que você não gostaria de ver sentada ao seu lado, não é outra a não ser você. Porque eu me conheço, eu sei o potencial para o mal que eu tenho, mas graças a Deus que me alcançou, e que me restringe, e que a graça me santifica dia após dia, como um exercício diário. Mas em último lugar, meus irmãos, o verso 18, e eu quero ler juntamente com os irmãos, o verso 18. Vamos ler juntos? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Irmãos amados, aqui toda essa narrativa, ela desemboca num clímax, ou seja, a reação desses irmãos judeus ali em Jerusalém, ao ouvirem o relato completo de Pedro, diz o texto que eles apaziguaram e glorificaram a Deus. Essa expressão apaziguar, ela carrega consigo, dentro dessa cultura, que era uma cultura que gostava muito de discussões, uma cultura que nas rodas ali girava em torno das mentes, dos preconceitos, da lei, e discutiam ao ponto até de pegar uma pedra e falar: não fala mais nada que a pedra vai voar. Mas ao invés disso, meus irmãos, a conclusão aqui, narrada a nós, é que o silêncio toma conta. Não um silêncio passivo, não um silêncio de alguém que ouviu todo o relato e disse assim: tá bom, vamos continuar aqui apegado à lei e vamos continuar do nosso jeito. Mas um silêncio que entendeu que Deus é soberano, que não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. E ao invés de viver apenas criticando, dentro do contexto, os atos de Pedro, o que eles fazem, meus irmãos, é adorar a Deus, diz o texto, e glorificaram a Deus. O que começou com crítica, com discussão, terminou com adoração, terminou com aceitação. Eles não se afastaram da discussão com ressentimento, eles não se afastaram, meus irmãos, com um espírito amargo, mas eles agora, meus irmãos, retornam para suas casas, para suas vidas, com o coração transformado, glorificando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, o Evangelho está avançando. A frase que aparece aqui no verso 18, arrependimento para a vida, ela é notável, meus irmãos, porque eles reconheceram a obra de Deus de trazer vida, que inclui o arrependimento, que inclui uma mudança de mente, de direção. É mais profundo. Eles estão aqui reconhecendo que é Deus que concede este arrependimento, é um presente de Deus, porque sem a obra do Espírito Santo, jamais aqueles gentios e qualquer um de nós poderíamos enxergar tão grande salvação que Deus tem a nos ofertar. Meus irmãos, quando nós paramos de tentar limitar o agir de Deus, quando nós começamos a reconhecer a obra soberana de Deus, o agir de Deus, o resultado é inevitável. É louvor e alegria. Em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de resistir às novas ações ou às ações de Deus, nós somos chamados a nos alegrar com cada novo convertido, com cada alma salva, independentemente da sua condição étnica, social ou cultural. A missão de Deus é infinitamente maior do que as nossas fronteiras. A missão de Deus é infinitamente maior
do que os nossos aspectos culturais e religiosos, que às vezes achamos que é isso que salva. A grandeza da obra redentora de Cristo precisa ser louvada, exaltada pela igreja, porque Ele alcança homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos e línguas. Eu quero concluir. Uma das cenas que mais eu me deparo aqui na nossa igreja, meus irmãos, quase que diariamente, são pessoas que estão sendo levadas presas pelos delitos. Homens, mulheres, crianças, de fato crianças, idosos, alguns tomados pelas drogas, outros tomados por práticas imorais na sociedade. E ultimamente, meus irmãos, uma coisa que eu tenho orado muito é que Deus salve essas vidas. Sabe, eu sempre tive um senso muito crítico com relação a essas práticas do mal. E eu não estou dizendo que eu tenho agora uma frouxidão. Tanto é que Deus me livrou de ser um policial, porque eu acho que eu não seria mais policial. Mas já estava quase encaminhado para isso. Porque eu não suporto ver determinadas coisas nas ruas e já quero agir pela minha força. Mas de um tempo para cá, meus irmãos, eu tenho pensado que nós, como igreja, deveríamos orar mais. Porque como é fácil, irmãos, falar do amor de Cristo para pessoas que aceitam com tanta facilidade. Dentro de casa, às vezes um amigo seu, às vezes até questiona, mas está tudo bem. Mas quando a cultura do outro é tão contrária à sua, veja, eu não estou aqui caindo no engodo, eu não estou caindo aqui, meus irmãos, naquela ideia, naquela balela de que a gente tem que aceitar tudo, porque afinal de contas eu vou aceitar para que as pessoas aceitem o Evangelho. Não, não é isso. Eu creio no poder do Evangelho. E eu creio também que o Evangelho transforma o homem a ponto de transformar as suas atitudes e a sua vida, e de não deixá-lo viver mais daquela maneira. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando a gente ouve algumas frases e toma elas como alguns dogmas, ou como algo que é revelado na Escritura. Por exemplo, uma delas, Deus odeia o pecado, talvez você já ouviu, e a outra, mas ama o pecador. Como é isso, irmãos? Se tanto o pecado e o pecador estão entranhados, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que não há um justo sequer e não tem como separar, estão mortos nos seus delitos. Com isso eu não estou dizendo que Deus não ama a sua criação, mas cuidado ao separar isso, porque Deus abomina tanto o pecado quanto o pecador. Se ele não estiver em Cristo, o destino dele pode ser a melhor pessoa aos nossos olhos, não é o céu. Entretanto, nós deveríamos ter, meus irmãos, um sentimento de levar o Evangelho como remédio, como a solução. Veja, a pergunta de Pedro, ela ecoa poderosamente para nós hoje. Quem sou eu para resistir a Deus? Você vai ter uma tarefa essa semana. Eu não sei em quem você pensou que você não gostaria, se é que você pensou, que você não gostaria de ver sentado nesta igreja ao seu lado. Ore por ele, ore por ela. Comece a interceder. Nós resistimos a Deus, meus irmãos, quando nós priorizamos as nossas tradições, costumes, preferências acima da palavra e da vontade revelada de Deus. Nós colocamos barreiras à operação do Espírito Santo, limitando onde, quando ele deve agir. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou que ele é livre, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai.
Talvez neste momento você não tenha nem noção do que Deus já está fazendo na vida de alguém que você conheça. Nós negamos a comunhão e a aceitação a quem Deus já escolheu e autenticou pela sua graça e pelo seu Espírito. Mas, meus irmãos, quando nós começamos a orar, crendo na eficácia, no poder do Senhor, nós vamos passar a experimentar a alegria em ver vidas transformadas e ver uma verdadeira igreja. E um apelo final. Hoje, tenha uma atitude diferente. Como eu já tenho falado, e é bom repetir, cuidado para não achar que esse tem que ouvir do Evangelho, da Palavra de Deus, e aquele ele é tão bom que só falta ouvir do Evangelho. Todos precisam ouvir da Palavra de Deus, porque ainda é dia de salvação e Deus concede o dom agora. E a pergunta então deve ser feita: e quem somos nós para impedir ou resistir o agir de Deus? Vamos colocar de pé, vamos orar? Ó Deus, eu louvo a Ti, ó Pai, que um dia nos alcançaste. Obrigado, Pai, por nos trazer tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por nos tirar do lamaçal do pecado, de uma vida, ó Pai, que estava longe de Ti, e agora conhecer e desfrutar do amor de um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Ó Deus, mas há tantas vidas que ainda não conhecem deste grande amor. Há tantos que precisam ouvir, ó Pai, a palavra do Senhor. Eu oro, Pai, por nós, como Tua igreja, que o Teu Santo Espírito, ao longo dessa semana, nos impulsione a falar deste Teu grande amor. Que tenhamos o desejo de fato, Senhor, de convidar mais e mais pessoas, não para ouvir uma homilia, não para passar um tempo aqui cantando canções, mas que o Teu Santo Espírito nos impulsione a levar vidas que ainda estão mortas espiritualmente, a serem despertadas. Porque, ó Deus, como virão se não há quem pregue? Mas a Tua palavra nos lembra que agindo o Senhor, quem pode impedir? Move-nos, ó Deus. Abençoa aqueles que ainda estão nas trevas, mas são Teus. E a começar em nós, vivifica a Tua obra, aviva ela, Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.